Olá, saudações a todos, saudações a todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, para você que não me conhece, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e falo hoje sobre a interpretação dos contratos. Um tema bastante relevante no estudo do direito dos contratos é a questão da interpretação. Muitos contratos eles são feitos para durar no tempo, alguns nem tanto. Então nós temos relações contratuais que você pode simplesmente comprar frutas na feira, você pagou, recebeu, era o que você queria, o contrato é encerrado. Você não tem cláusulas maiores do que essas da entrega e do pagamento. Algumas relações contratuais, porém, elas demoram mais, requerem um cuidado maior das partes. Então, nós precisamos ter cláusulas, ter disposições contratuais que nos permitam reger essa relação duradoura de uma forma justa para ambas as partes. Nesse sentido, o que nós podemos perceber é que nessas relações, as partes elas vão procurar colocar no contrato todas aquelas disposições que sejam relevantes para aquela relação. Contudo, nós não temos como prever tudo o que vai acontecer naquele contrato. Tá? Então, o contrato, por mais que ele seja duradouro, existem cláusulas que são gerais, são normas genéricas, muitas vezes para abranger situações excepcionais até, mas elas não têm como prever tudo o que vai acontecer. Então, muitas vezes, a norma contratual, ela traz uma possibilidade de interpretação para ou esclarecer o conteúdo do contrato, que é a interpretação dita declaratória, ou até para integrar o conteúdo do contrato. Nesse sentido, nós temos uma das espécies de interpretação é declaratória, a outra é a constitutiva, justamente por isso, porque você pode se valer das normas contratuais, do sentido do que foi empregado, até para constituir relações internas neste contrato. Nós temos também uma avaliação que deve ser distinta entre a subjetiva e a objetiva. O objetivo do contrato não é buscar qual a verdadeira intenção, o que se passava na psique de alguém quando buscou aquele contrato. Qual era a intenção que ele tinha? Esse não é o sentido principal. O sentido principal é de uma forma objetiva, descobrir objetivamente o que as partes buscam no contrato. Uma compra e venda, você tem uma relação de troca entre o dinheiro e o bem. Então essa é a relação principal. E muitas vezes nas disposições as pessoas vão estabelecendo o que se quer naquele sentido. Então, a partir daí, a gente tem uma interpretação que deve ser predominantemente objetiva da relação. Tá? Então, o que se tem no contrato é uma relação necessariamente objetiva, que se vai buscar uma interpretação nesse sentido. A gente não fica preso ao que a parte queria, mas ao que constou no contrato. E daí, nós temos alguns princípios que são essenciais, tá, para se estabelecer essa interpretação, né? São regras de interpretação, ou alguns também chamam de princípios. Bom, essas normas, elas são extremamente importantes para a relação contratual, porque vão direcionar a interpretação daquele contrato. Então, muitas vezes teremos aí o contrato. Atualmente, o contrato ele deve ser interpretado de acordo com o que diz o código, né, que ele vai ser interpretado à luz da boa-fé objetiva, à luz da função social dos contratos. Então é importante ter esses dois princípios como norteadores para qualquer interpretação. Então uma conduta que venha violar direitos de terceiros, ou que venha causar danos exagerados, desproporcionais à sociedade, elas não são toleráveis. Da mesma forma, se alguém não agir de acordo com seus deveres de lealdade, de eticidade, estará aí cometendo uma violação não só na parte principal do contrato, mas também em deveres que são acessórios, mesmo que não estejam constituídos. Então o contrato ele deve ser interpretado dessa forma. Além disso, o contrato ele prioritariamente deve ser interpretado para manutenção. Então não há dúvida entre as cláusulas contratuais, você deve compreendê-lo como algo a ser mantido. Caso não seja possível a manutenção, sim, você interpreta de uma forma a encerrar o contrato. Uma outra situação é que o contrato ele também deve ser interpretado de uma forma mais favorável ao devedor, que é o princípio da extrema ratio que eu falei.
Então, se houver uma dúvida, o devedor ele vai ter a possibilidade de exercer digamos, de cumprir as suas obrigações de uma forma menos gravosa. É o que acontece, por exemplo, nos contratos de adesão, em que na adesão nós temos que aquele que adere, ele vai ter uma interpretação mais favorável, porque não foi ele que redigiu as cláusulas contratuais. Então, o contrato de adesão é um exemplo disso, tá certo? Então, isso é o que eu teria para falar hoje sobre interpretação dos contratos, uma breve exposição do tema. Se te ajudou, se você entendeu, eu peço que deixe aqui a sua curtida, só para eu saber. Caso não, eu peço que deixe aqui a sua dúvida, a sua crítica ou sugestão nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.